Olá, tudo bem? Quem nesse mundo não deseja ter sucesso na sua vida, não é mesmo? Hoje eu irei trazer algumas referências bíblicas que lhes darão uma ideia de como conquistar o sucesso. Bora então? A Bíblia Sagrada nos ensina passos para atingirmos o verdadeiro sucesso, o sucesso que não traz dor, não é pesado e nem é cansativo. Eu vou começar com o exemplo de 2 Reis 18:6, onde diz da seguinte forma: Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Essa referência eu tirei da Bíblia Online, nova versão transformadora. Aqui Ezequias, em 2 Reis, mostra que Ezequias, quando ele entendeu a necessidade de se apegar ao Senhor e seguir os caminhos dele e não se afastar dos caminhos do Senhor, Deus começou a prosperar o caminho dele. Você pode acompanhar na história de 2 Reis que Ezequias foi um homem que teve muitas dificuldades na vida, mas nem entretanto ele conseguiu superar todas elas com a ajuda do Senhor. Deuteronômio 26, 14, 15, ele traz a seguinte referência: Obedeci ao Senhor, meu Deus, e fiz tudo o que me ordenaste. Agora olhe desde a tua santa habitação no céu e abençoa o teu povo de Israel, e a terra que juraste a nossos antepassados, que nos daria uma terra que produz leite e mel com fartura. Olha só, aqui a Bíblia já nos traz uma prova que quando a pessoa começou a obedecer, quando o homem de Deus, a mulher de Deus obedeceu ao Senhor, fez tudo aquilo que a palavra dele mandava, Deus passou a olhar através lá da habitação dele e abençoou aquela geração toda, abençoou a terra, o trabalho dele e inclusive trouxe bênçãos e fartura, que é onde que diz na terra que produz leite e mel com fartura. Então, meus amigos, a parte ali de obedecer traz fartura para a nossa vida. Em 1 Crônicas 22:13, traz da seguinte forma: você terá êxito se for cuidadoso em obedecer os decretos e estatutos que o Senhor ordenou a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Ou seja, você terá êxito se você for cuidadoso em obedecer às regras que Deus instituiu para a humanidade, que não é só os 10 mandamentos, é amar ao próximo, ter compaixão, entendeu? Eu vou fazer todo esse apanhado e eu vou mostrando passo a passo aonde que estão essas referências que Deus quer que você obedeça, que você siga. Então, como foi visto até então, a fé é necessária nesse ingrediente de obediência, que Deus quer que você tenha obediência, mas tenha fé nele. E a fé é de suma importância nesse estágio, pois é ela que será o ingrediente principal para a aceitação da oração a Deus e que Ele possa se inclinar e nos escutar. Onde está essa outra pecinha desse quebra-cabeça? Está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Em Mateus 21, 21 e 22,
está escrito assim, ó. Agora Jesus falando. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Olha só, ele falando a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Peçam ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e obedeçam os seus mandamentos. Observe que a obediência gera bênção. Em João 14, 13, 15, mostra da seguinte forma: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Se vocês me amam, olha só, Jesus trazendo a ideia de obediência. Ó. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Ou seja, tem que trazer para a sua vida o interesse, a busca de querer obedecer à vontade do Senhor Jesus Cristo, de querer fazer a vontade do Pai. Porque a partir do momento que você começa a obedecer, você consegue trazer o interesse de Deus para a sua vida, os olhos de Deus passam a ser direcionados para a sua vida. E Deus, ele se agrada de obediência. Ele quer que os filhos dele sejam obedientes a tudo que ele ordena. Como um caso que ocorreu em 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel respondeu ao rei Saul pelo rei Saul ter desobedecido a um mandamento lá que não era para ter feito, e ele foi lá e desobedeceu. E Samuel chegou e falou para Saul, o rei Saul, olha só, ele repreendendo o rei: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiro. A rebeldia, olha só o que Deus traz quando ele fala que é a pessoa que não quer obedecer os mandamentos dele, ele se torna um rebelde. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro, olha só, persistir no erro. Tem uma frase que é popular que diz o seguinte: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E o profeta Samuel, ele traz quase esse conceito, mas de forma mais carinhosa, né, para o rei, né? E ele fala assim, ó: e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. O povo de Israel, eles tiveram que trabalhar muito isso na vida deles. Passou várias gerações para eles conseguirem entender que a obediência era o fruto da prosperidade, do sucesso, entendeu? Então você tinha que primeiro crer que Deus existe e depois você, em nome de Jesus, pedir ao Pai aquilo que você deseja e depois obedecer, né? E Gálatas deixa claro isso assim, ó, os frutos, né? Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Olha a frase, olha a pepita de ouro que está nesse versículo. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Você muitas vezes deseja querer ir
atrás das suas prosperidades, dos seus planos, dos seus objetivos e esquece de fazer o bem ao próximo, ao vizinho, a um parente seu ou alguma pessoa necessitada na rua e às vezes até um animalzinho. Tá ali um cachorrinho vendo você comer um cachorro quente, sei lá, e ele morrendo de fome, sentindo somente o cheiro, e você simplesmente quer ainda enxotar ele, chutar ele. Não faça isso. Seja uma pessoa boa, faça o bem sempre. E assim você sempre colherá, ó, é a palavra de Deus que garante isso. Sempre colherá aquilo que você semear. Hoje você faz o bem, talvez amanhã você não receba daquela mesma pessoa o bem dela, mas você pode receber de outra pessoa um benefício. E nós estamos nesse mundo para isso, é fazer o bem aqui e receber o bem ali. Por mais que às vezes um ou outro ingrato apareça, mas não nos cansemos de fazer o bem. Em Eclesiastes 12:13, o rei Salomão nos ensina assim, ó: esta é a minha conclusão, depois que Salomão viveu tudo o que ele queria, tudo que ele fez, tudo que ele desejou ter, ele chegou a uma conclusão no finalzinho ali de Eclesiastes e diz da seguinte forma: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Olha só o que ele nos traz. É dever de todo ser humano obedecer os mandamentos de Deus. Claro que alguns estão pouco se importando, outros preferem não acreditar, mas é dever de todo mundo obedecer à vontade de Deus, porque nós fomos criados para isso. Devemos pedir com fé, porém temos que ficar atentos ao tipo de pedidos em oração e temos que ser humildes em esperar em Deus, pois Deus não é o nosso serviçal, não é o nosso empregado. Então muitas vezes você quer algo, deseja algo e simplesmente você quer que Deus faça aquilo naquela hora, e não é assim que funciona. Deus é Pai, então no momento certo o Pai sabe o que Ele vai te dar. É igual o presente de final de ano, quando o filho passa na escola de ano, o pai vai lá, no momento certo ele dá o presente. Ou quando é a época de aniversário, é no momento certo, não é a qualquer hora. O menino chegou lá e falou: pai, eu quero uma bicicleta, o senhor me dá? Ah, filho, vai aqui, toma aqui. Não, vai tornar o menino mimado, um menino sem limites, sem ter noção do que esperar no momento certo de colher os frutos. E Tiago, o apóstolo Tiago, ele nos traz essa referência no Tiago 4, versículo 13 e 16, que está escrito assim, ó: prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, o que o apóstolo Tiago vem e nos ensina a falar para todos, né? Ou até mesmo para Deus, e principalmente falar ao nosso coração. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando. Caso contrário, se eu não tiver esse temor que se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Se Deus quiser, nós vamos viver o tempo suficiente para alcançar nossos objetivos.
vai criar um orgulho dentro da gente. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Olha só, Tiago diz que se a gente chegar a não ser humilde perante o Senhor e reconhecer que Ele é o dono de tudo, que Ele é que determina as coisas, que é dever nosso desejar as coisas, é dever nosso ir atrás dos nossos planos, dos nossos objetivos, traçar a meta, mas tudo aquilo que nós projetamos, a palavra final sempre será de Deus. Se você conseguiu alguma coisa, foi porque Deus permitiu que você conseguisse. Então, meus amigos, devemos seguir esses passos para um sucesso eficaz e eficiente, pois muito atinge o topo de suas metas planejadas, mas por alguma circunstância da vida, alguma coisa acontece e a pessoa acaba perdendo aquilo que ela conquistou, né? Eu não estou falando, às vezes, um fenômeno natural, por exemplo, uma catástrofe natural, que você está na sua casa e de repente ali um raio atinge a sua casa, um tufão, alguma coisa do tipo, e você acaba perdendo a sua casa. Não, não é esse tipo de perca que eu estou falando, mas é o tipo daquele que você, arrogante, achando que eu sou bom, eu sou o cara, e acontece alguma coisa que venha como se fosse uma espécime de advertência, que você acaba perdendo aquelas conquistas, entendeu? Porque como foi mostrado ali, ó, de Deus não se zomba, e Deus detesta o orgulhoso. Então vamos sempre olhar para Deus com um olhar de humildade, né? Porque assim, ó, em Provérbios 9:10, o Salomão, o rei Salomão, ele fala da seguinte forma, assim, ele demonstra, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Buscar o conhecimento é orar mais, ler mais a Bíblia, ir atrás de cursos, se capacitar para administrar aquilo que você irá alcançar e também o que você já alcançou. Então, meus irmãos, o temor do Senhor, você tem que sempre, o sucesso é esse, ó, você tem que sempre ter dentro do seu coração o temor do Senhor, o temor de respeitar, de reverenciar a Deus e colocar Ele sempre à frente de tudo na sua vida. Você tem que pedir a Ele as coisas com fé, com perseverança, mas algo que realmente seja produtivo, não só na sua vida, mas para o reino celestial também. Porque muitas vezes você quer uma Ferrari, mas não vai gerar fruto nenhum na vida de alguém, vai gerar na sua vida apenas. Estou dizendo que é pecado ter uma Ferrari? Não, mas nós cristãos temos que aprender a pedir as coisas para Deus, mas com aquilo que vai ser fruto para toda a nossa sociedade, para as pessoas ao nosso redor. A nossa vida ela tem que ser referência para que as pessoas vejam Cristo na nossa vida. Então fica aqui meu esboço, aquilo que eu busquei. Espero que tenha ajudado alguém. E se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, né? Se você tiver alguma pergunta também, escreva aqui embaixo. Nos acompanhe, aperte o sininho ali, venha nos seguir, porque eu vou estar fazendo mais vídeos sobre orientações que a Bíblia nos traz, que eu acho que é interessante para
solucionar algumas dúvidas de algumas pessoas. Então, espero que tenha ajudado e que Deus abençoe. Valeu?